Oi, oi, tudo bem? Eu me chamo Larissa, do @laloucura, eu sou estudante de psicologia e hoje eu tô aqui no Contrafluxo com uma convidada muito especial pra gente falar sobre teoria e prática clínica na psicanálise, como esses assuntos conversam, né? Quem puder, já curte, já comenta, compartilha, deixa seu like. Suzana, bem-vinda. Oi, Lari, tudo bom? Tudo Muito bom? obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Dá mais ordem da psicanálise, né? Literalmente falando em prazer. Sou Suzana, psicóloga, orientada pela psicanálise, também psicanalista, né? Professora, atuo na clínica, apaixonada pelas neuroses, mas um caso inseparável com as psicoses, né? É mesmo? Você trabalha mais com psicoses? A gente não sabe o que é que entra para a gente, né? O sujeito chega, independente da ótica que ele opera, né? Dentro da sua estrutura, há um sujeito. Mas lidar com, né, o sujeito que opera na psicose é muito interessante. É uma experiência bem inquietante. É isso, eu queria começar sabendo desse sujeito que chega hoje, né? Porque a gente vê muito na faculdade a questão da teoria e tudo mais, mas e na prática clínica, quem é que chega? Quais são as demandas hoje que a gente recebe, que vem pra gente? Quem são os sujeitos, né? Os neuróticos, os histéricos de Freud hoje em dia. O sujeito é o sujeito, e é o sujeito do seu tempo, né? É aquela pessoa que está no laço social e que dentro dos acontecimentos, né, dentro da sua própria cultura, dentro da relação que ele tem com seus pares, né, com o outro, com grande outros e grandes outros, né, chega até nós. Então, é qualquer pessoa, é esse sujeito, né, que muitas vezes vem atravessado, né, pelas suas características, né, bio, psico, social e, acima de tudo, histórica. E que aparece para a gente, né, esse sujeito do lugar do inconsciente através do seu sintoma, que se apresenta por uma queixa. Que é diferente da demanda, o sintoma? Sim, muito diferente. E essa diferença é como? O que se apresenta, em primeiro lugar, é aquela coisa que a gente fala, o sujeito do enunciado e o sujeito da enunciação. Né? É o sujeito que está ali sendo representado por um discurso, né, do eu, mas que com o processo transferencial se mostra o sujeito do inconsciente. É esse sujeito que a gente, né, tem interesse em escutar. O do inconsciente. Do inconsciente. Que a gente vê através da relação da transferência, né? Ele se apresenta pela transferência e fala através dos seus sintomas, através do ato falho, através dos lapsos, através do xiste, através dos sonhos. É ali que ele apresenta. Então, onde a gente menos valoriza é onde a gente escuta ele. Onde ele realmente está, escondido. Onde ele realmente está. Seguro, né? Recalcado com as suas questões. É esse sujeito que a gente quer. E que nem sempre é tão fácil ele se apresentar. Porque existe aí, né, no laço social, uma série de outros que fazem com que, né, todos os mecanismos, né, resistenciais, todos os mecanismos de proteção, né, contra si mesmo, né, quanto a dor disso, faz com que ele fique ali quietinho. Mas ele está ali. Está ali, tá só ali, tem que latente. acessar. Exatamente. Na verdade, é oferecer espaço para que ele apareça. Né? Dizer para ele, olhe, eu estou aqui para te escutar. E ele aparece. E ele aparece. Você acha que demora para ele aparecer? Assim, é preciso quanto tempo para esse vínculo trazer à tona o sujeito mais inconsciente, mais real? A gente, da psicanálise, a gente não trabalha com tempo cronológico. A gente trabalha com tempo lógico. E esse tempo lógico, ele está dentro de uma subjetividade, né? Que está ali meio que amarrada também com a própria singularidade desse sujeito. Como ele foi inscrito, né, nos seus significantes primários, iniciais, e faz com que esses mecanismos resistenciais sejam mais fortes ou não. A gente costuma dizer que quanto mais resistência, mais transferência existe. É mesmo. Eu gosto muito dessa metáfora do caldeirão. É como se o inconsciente fosse um caldeirão. Esse sujeito está ali, né, borbulhando, fervendo com tudo que a gente recalca e coloca lá dentro. Coisas que a gente não dá conta ainda de lidar, coisas que causam, né, um sofrimento muito expressivo, e a gente tampa esse caldeirão. No ato transferencial, né, nessa troca com, né, o analisando e o analista, o inconsciente ele está ali pulsando, gritando, querendo ser ouvido.
Então, ele vai querer dizer, ele vai querer se apresentar. Mas a força do recalque vem e diz, fecha a tampa, fique quieto, calma, não dá para a gente dar conta disso. Né? Então, o sintoma é isso, é esse conflito, é esse sujeito dividido, né, que tem lá o id dizendo, eu quero falar, eu preciso, né, me apresentar, e o ego fala, não, calma, não dá ainda. É o resultado não estou pronto. Do sujeito que quer sair e do sujeito que não deixa sair, que é a mesma pessoa. Exatamente. É o que a gente fala, né? É a divisão do sujeito ali, o sujeito da dúvida. E aí a transferência, ela entra como aquilo que abre a tampa? Seria isso? Ela entra mais ou menos disso daí. O que abre a tampa, de fato, é o ato. É a intervenção analítica. Né? É quando a gente encontra naquele discurso a oportunidade de implicar o sujeito com o seu sintoma. É na hora que eu chego e encontro ali, né, um espaço para fazer a intervenção. É isso que destampa o caldeirão. É como pescar, né? Isso. Você espera o peixinho passar e tira. Por isso que a gente fala, mas o psicanalista ele só escuta. Né? Ele não só escuta, ele escuta para abrir campo para fala. Então, o analisante ele precisa entender e se sentir seguro que é que ele pode falar. Ele pode fazer valer a única regra da psicanálise, que é a livre associação. Fale o que lhe vier. Fale o que ocorrer, né? Sem censura. E acho que acaba tendo uma preocupação, né? Tipo assim, de chegar... Eu mesma, quando eu cheguei, logo que eu comecei a fazer análise, foi tipo assim, o que eu falo? O que essa pessoa quer ouvir de mim? E aí ele fala, fale. Ele só disse, fale. E eu, ai meu Deus, o que eu falo? Será que eu tô sendo uma paciente interessante? Será que... Sabe, eu acho que acaba acontecendo muito isso também, dentro da clínica. E observe como esses discursos, eles vêm todo, né, energizado muito ainda por um olhar de um grande outro, ou de um pequeno outro, né? Com certeza. Poxa, o que é que eu devo falar aqui? Né? Exatamente. Esse é o sujeito dividido. A pergunta desejada por nós deveria, o que é que eu quero falar aqui? Né? É isso. É o tal do Chevoy lacaniano. Chevoy? Não conheço. O que deseja? Né? O que você quer? Né? Qual é o real desejo? Né? Que ele é amoral, intemporal, inacessível no sentido da consciência. Né? O que é mais genuíno. Também é imortal. Se a gente pensar numa experiência existencial, da hora que a gente nasce até a hora que a gente vai, ele está ali. Então, dentro dessa experiência, eu posso dizer que ele é eterno até a minha existência. Que ele nunca cessa. Porque eu fiquei pensando no final da análise, e uma vez eu conversei com uma analista, né, que ela falou que a análise acaba, às vezes, de certa forma, a gente pode dizer que ela não termina, porque o inconsciente, ele continua ali, e insistindo. Então, por isso que tem muita gente que faz muitos anos de análise, né? Tipo assim... Freud falava das análises intermináveis, de análises termináveis e final de análise. Ai, cada um é uma coisa, cada um em seu quadrado. Tem análises que são intermináveis, né? Então, tem análises que chegam ao fim e recomeçam em outro momento, né? A gente também precisa dar a esse sujeito... o que eu acho mais interessante da clínica psicanalítica é a liberdade, né? E a liberdade, ela vem com implicação, né? Então, a psicanálise, ela traz muito isso, né? Você é livre, né? Mas é tão livre que se implique com o seu sintoma, se responsabilize por ele. Né? Então, você não necessariamente precisa estar em análise o resto da vida. É importante saber qual é o seu desejo diante de sustentar um lugar de analisando ou analisante. Né? Porque tem analisandos que vão, que voltam. Tem alguns que concluem sua análise, faz o passe, né? Que é o testemunho da sua travessia. Né? Então ele está curado? Não, que a gente não trabalha nessa ordem. Com a questão da cura, A gente não opera nessa lógica. Né? A gente opera mesmo no lugar de construir sentido. Seria fazer as pazes com o seu sintoma, mais ou menos? Fazer as pazes com o seu sintoma, fazer seu sintoma jogar a favor de você. Seria tipo sublimar, assim, né? É uma sublimação, mas eu gosto mais do termo de ratificação subjetiva. Por favor, explique. Né? A gente sabe que a gente está inscrito em alguns registros, né? Principalmente numa perspectiva lacaniana, né? O real, o simbólico, o imaginário, né? E que isso vai se misturar, né? Vai trabalhar junto com a posição do discurso no sujeito. Vai, sim. Né? E esse discurso é o laço social que ele está inscrito.
Qual que é o nosso objetivo? É fazer que o sujeito precise cada vez menos da gente. Esse é um desejo do analista, né? Entendi. Então, a ratificação, ela vem aí. É na medida que eu ofereço a esse sujeito a liberdade de construir com suas próprias ferramentas, né, um novo sentido para a sua experiência. Perfeito. Ou seja, girar o discurso. Entendi. Entende? Entendi. Ele tem que sair disso daí. Ele tem que sair, né, do registro, sair do real, que é da ordem do indizível, né, do que não consegue botar na palavra, porque a gente sabe que a linguagem é muito importante para a gente, né? Ele precisa, né, sair desse imaginário, né, e se enlaçar no simbólico. E o que é esse enlace no simbólico? É atribuir um novo sentido. É fazer uma ratificação subjetiva com algo que ficou. Que eu não tinha instrumento, que eu não tinha linguagem, que eu não tinha códigos para E assim, colocar isso, entende? em humanês, a gente pode dizer que seria, tipo, fazer uma releitura de si. Sim, com novos códigos, sim. Pronto, Né? entendi. Então, quando a gente fala de efeitos, de afetos que aconteceram, né? Na constituição do eu, né? No rochedo da castração, quando eu trago isso e reedito isso, né? No presente, né? E eu, através desse processo de encontrar com esse recalcado, né, eu consigo fazer novos arranjos simbólicos para isso. Então, minha mãe não me amou. Será que eu não fui amada mesmo? Entendi. Vamos ver aqui direitinho. Ou será que isso foi um resto de alguma experiência que não foi possível elaborar? Né? Será que existe amor? É uma não interpretação, existe? né? Tudo é sempre uma interpretação. É uma interpretação porque é simbólico e a linguagem. Entende? E dentro da clínica, como é que a gente faz para fornecer isso ao sujeito? Deixa apenas ir à tona, só na associação livre, ali na fala, ele chega a essa reinterpretação, digamos? Na verdade, não é nenhuma reinterpretação, é uma reconstrução. É exatamente. É uma reconstrução simbólica. Ele chega a isso sozinho mesmo? Algumas pessoas não chegam, outras chegam mais rápido, outras não. Isso convoca também a gente a esse lugar de suposto saber, né? Porque isso seria uma visão muito totalitária, que a gente sempre vai conseguir resolver as coisas das pessoas. A gente desimplica ela, né? A gente não trabalha para elas. A gente trabalha, na verdade, a gente trabalha para elas. A gente não trabalha por elas. É bom saber também. Mas uma análise, né? O trabalho psíquico, de elaboração mesmo psíquica, tem que ser do sujeito. E um percurso de análise, ele vai pelo tempo de, né, ver, o tempo de enxergar, o tempo de compreender e o tempo de elaborar. Né? Então, são mais ou menos esses 3 tempos. Isso para o sujeito. Então, tem sujeito que vai ficar ali no tempo de ver, e vai, e queixa. Tem que respeitar esse tempo, sim, né? Sim, claro, porque não é um tempo cronológico. Não é em 4 sessões que ele já viu. Entende? É muito subjetivo. Aí depois que a pessoa fala, poxa, é sobre isso, né? E às vezes é muito comum você ouvir na clínica a convocação disso. Como é que a gente escuta mais ou menos assim? O sujeito, então é sobre isso, né? Pode ser que eu pensei errado, né? Aí qual que é a intervenção? Qual que é o ato analítico? Você interpretou errado? Não, eu acho que eu interpretei por conta disso e disso e disso. Então, o sujeito, ele traz o sentido. Ele chega, né? Ele chega, entende? Ou se ele não tem o sentido, ele vai construir o sentido. É diferente de você dizer para ele, olha, mas naquela época sua mãe estava assim, estava assado, né? Já parou para pensar que ela não podia dar nada. Você só aumenta o buraco dele, que ele tem uma falta ali, entende? Você acha que isso cria uma resistência também, se você tiver essa técnica assim mais diretiva, de você apontar e falar, é isso, isso, isso? Sim, porque não é sobre nós. E quem é a gente para dizer, né, também que foi, não foi? Perfeito. Não importa, né? O que é para ele, a realidade dele. É a realidade psíquica dele, é a realidade percebida para ele. E que vai passar por essa percepção. O que eu vou oferecer a ele, através do ato analítico, é opções dele pensar nisso num deslocamento de posição. Sim. Então, quando eu pergunto, eu devolvo a ele, é tipo assim, qual que é a sua responsabilidade, então, na desordem, né? Que tá aí. Que Freud tanto falava. Né? Mas você vai ficar com isso? O que é que você vai fazer com isso, então? Né? Vai continuar aí, né? Gozando, mais de gozar, repetindo. Né? Porque há uma busca inconsciente, cessante por uma completude que não existe. Então, ele vai repetir.
Enquanto ele não passa desse instante de ver isso, e ele só vai ver isso falando, usando a linguagem, e isso é uma coisa que eu acho que é importante também a gente, né, esclarecer. E quem não fala, não faz análise, quem não fala oralmente, né, pela linguagem verbal, vai usar a linguagem de outras maneiras. Sim, com certeza. Né? Mas isso é importante a gente pensar também. Mas ele precisa falar, ouvir, para que ele passe desse instante de ver, para ele passar para o instante de compreender. Perfeito. Então... E é compreendendo que ele vai chegar e vai falar, bom, agora eu vou elaborar. O que é que eu faço com isso, então? Com isso tudo aqui, o que é que eu posso? Posso. Porque o outro pode fazer de diversas formas, mas para ele, o que é possível ser feito? Meus recursos, né? E amarrar ali o seu sintoma, entende? Porque esse sintoma, ele é uma tentativa, sim, de realização de um desejo que está lá, guardadinho, reprimido, recalcado, entende? Por isso que eu acho que é bacana, assim. É muito dá a você a liberdade de, tipo, chegar e dizer, eu não quero mexer com isso. E aí, quando é assim, quando o paciente, não quero não, eu quero ficar aqui com o meu sintoma mesmo, nisso aqui. E por que você está aqui, então? O que você veio fazer aqui, então? É verdade, alguma coisa incomodou, alguma coisa te trouxe aqui, né? É verdade. Por isso que, às vezes, a queixa não é a demanda, né? E a gente precisa deixar o sujeito na transferência, né? Que a transferência não é somente isso, não é somente um rapport, não é a construção de um vínculo terapêutico, mas é estabelecer mesmo a possibilidade de endereçamento de uma demanda. E que ele vê, né, no analista, a figura ali de um objeto A, de um objeto causa de desejo, onde ele pode ali, né, reeditar. Perfeito. Uma demanda ali. Uma última perguntinha que eu queria, assim, que eu acho que a gente pode entrar um pouco nesse assunto, e a contratransferência? Onde é que entra essa querida, né? Ela entra também. Querida é ótimo, né? É uma querida. A gente é uma piada interna dos psicanalíticos, né? Todos nós também temos inconscientes. E quem tem inconsciente não precisa de inimigo, né? É isso. Então, acho que a análise é um inconsciente conversando com outro inconsciente. Sim, sem sombra de dúvida. Né? Há ali uma associação também de ambas as partes. Né? E a gente que está nesse lugar de escuta, né? Que é um lugar... né? A gente tem que estar divertido nisso. Não é sobre nós. Nunca é sobre nós. É sempre sobre aquele que fala, né? Aquele que apresenta ali de alguma forma o seu sofrimento. Só que como nós também temos o inconsciente e somos também atravessados, né, por nossas questões elaboradas, em elaboração, não elaboradas, também livre associamos. Podemos pega, ali, né, alguma coisinha. Trazer de lá para cá. E isso compromete, sim. Compromete o andamento, né? A direção, a condução do tratamento. Né? E isso, às vezes, vai demandar mesmo, né? Um encaminhamento, a depender da situação. Né? E, preventivamente, advertidamente, precisamos, né, minimamente estar responsável com os nossos próprios sintomas. Por isso que a gente fala que o psicanalista não é aquele que recebeu um diploma de uma escola, até porque a gente nunca se forma como psicanalista, a gente tem uma formação contínua, com certeza, né, enquanto psicanalista, e a gente se forma no nosso divã, na nossa análise. Então, análise pessoal, ok. Supervisão, ok. Teoria, ok. Entende? Porque a gente vai ser pego disso, né? Você tem lá uma questão com sua mãe, vem um paciente e apresentar algo assim, aquilo ali começa a engasgar, né? Deu um nó ali, embaraçou ali, você não sabe por que não está caminhando. Quando a gente vai ver lá, era meu. Isso era meu, né? Complicado. Consigo separar? Consigo. E se eu não consigo? Então, você não consegue, né? Se eu não consigo, faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Encaminha. Encaminha para outra, né? Entende? Entendi. Eu não preciso dizer... né? Olha, você está lembrando o sintoma da minha mãe, está editando em mim as minhas próprias questões. Não é dessa ordem. Mas é também reconhecer esse lugar mesmo, né? Que muitos psicanalistas têm dificuldade, né, de entender que a gente é somente um sujeito do suposto saber. E que está ali para escutar. E dar a ferramenta para o sujeito também se escutar e decidir o que eu faço com isso. Perfeito. Independente da estrutura. Né? Não existe estrutura melhor ou pior, quem sofre mais, quem sofre menos. O sujeito sofre. E o que eu posso fazer?
para que esse sujeito aprenda a lidar melhor com o seu sofrimento, eu farei. Independente de ser uma neurose, independente de ser uma psicose, independente de ser uma perversão. Muito bom, muito bom. Poxa, infelizmente a gente vai ter que terminar por aqui. Eu acho que o papo podia continuar por muito tempo ainda. Mas eu queria te agradecer por ter vindo, pedir a você para divulgar também suas redes sociais, se você quiser. Com todo fique à prazer. vontade. E para deixar uma mensagem final, assim, uma reflexão para os nossos ouvintes aqui do podcast. Eu acho que o que eu poderia, né, dizer de mensagem sempre nesse lugar de psicanalista é muito suspeito falar, né, o quanto a psicanálise tem um significante importante na minha vida, na minha prática, né, profissional, sempre, né, permeada pela ética da psicanálise, também pela ética, né, da psicologia, porque sou psicóloga, e que a gente se convoque mesmo esse lugar de responsabilidade, de cuidado, né, de zelo pelo humano que está ali, porque, né, são duas almas que estão ali trocando, né, uma experiência existencial. E acho que é isso. Queria te agradecer muito pela oportunidade, pelo convite. Eu que agradeço. Até o próximo também. Com certeza. Fica aí de portas abertas. E falando, né, sobre fala, sobre a palavra, queria deixar com você aqui meus agradecimentos, tá? É de presente mesmo? De presente. Obrigada. Espero que seja uma leitura prazerosa. Muito de um obrigada. Psicanalista, um dos melhores psicanalistas que eu conheço. Muito bom. José Antônio Pereira. Eu amei. É de prática clínica mesmo, é? Ele fala sobre a palavra. Perfeito, eu vou começar a atender essa semana. Espero que você goste bastante. Eu já gostei, eu já amei, muito obrigada. E é isso, galera, até a próxima. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.